Salve, salve, pessoal. E aí, tudo suave com vocês? O Mara aqui em cima, velho. Foi bolsonarista. O bagulho tá muito bom, não. Felipe Neto fez até bagulho de livro, meu velho, pra combater eles. Vê que viagem. Então, aí, por causa desse livro, ele foi dar as ideias lá nas entrevistas no programa Sem Censura da TV Brasil e pá. O bicho falou sobre os bagulho do combate dele ao bolsonarismo, as tretas, as perseguição que ele seguiu e tal, tá ligado não? Bora dar uma sacada aqui no vídeo, mas antes, por favor, eu imploro, deixa logo o like, aqueles comentários que fortalecem nosso engajamento. E se não for inscrito no canal, se inscreve na humildade, por favor. Agora, sem mais delongas, bora dar uma sacada no vídeo, meu velho. É fogo no gado, papai. Eu quero mostrar o livro. Tá bom. Ah, pelo amor de Deus, olha aqui, gente. O novo projeto Como Enfrentar o Ódio. Você sabe quem é Felipe Neto? Tá? Ele revive a trajetória dele toda aqui, gente. O aprendizado dele, a transformação. Me conta, Felipe, foi um processo difícil? Foi, porque foi... Eu imagino, olha, você se revisitou aí, né? assim, a gente tem que... Tô doida pra ler, gente? Tem muita coisa que aconteceu na minha vida que as pessoas... Posso ver, Cissa? Claro. As pessoas souberam na época por alto, mas ninguém estava vivendo aquilo, né? Mas eu fui acusado de pessoas por milhões de brasileiros. Não foi por meia dúzia, não foi por 5 pessoas, foi por milhões de brasileiros me associando com pedofilia. Eu tive milhões de brasileiros acreditando que eu era um traidor do Brasil. Eu fui acusado de crime contra a segurança nacional pelo governo Bolsonaro. Só o peso disso, você pensar que a instituição máxima de poder do país está te acusando de crime contra a segurança nacional, ou seja, eu sou um risco para a segurança do Brasil, é devastador. Eu achei que ia ser preso de fato nessa época. Eu fui acusado por um delegado, o mesmo que me acusou de crime contra a segurança nacional, o mesmo delegado, ele me acusou de corrupção de menores, formalmente, como policial civil. Ele me acusou de corrupção de menores e enviou ao Ministério Público. Um corruptor de menor é aquela pessoa que leva um menor de idade a cometer um crime normalmente associado à prostituição ou drogas. E eu fui acusado disso. E eu fiquei naquele momento completamente sem reação e sem saber o que fazer. Eu tive apoio das entidades públicas e das pessoas, mas eu tive que enfrentar isso sendo um youtuber, uma pessoa que não está no meio político, não está... Sim. E eu fui, de fato, massacrado por essa opinião pública que era unicamente por um motivo, porque eu era contra a extrema-direita e era vocal a respeito disso. Então eu fui acusado de crimes sórdidos, de todo tipo de maldade que se pode imaginar, e até hoje muita gente torce o nariz para mim sem nem saber mais por quê. Simplesmente fica no imaginário coletivo. Ah, aquele moleque, não quero saber. Por quê? Nem sei, mas não quero saber. Porque criou-se essa imagem coletiva, né? O Felipe Neto é algo ruim. É lógico que eu tenho uma quantidade enorme de pessoas do meu lado, me incentivando, me dando muito amor, e eu sou grato a essas pessoas todos os dias. Mas durante esse livro, eu precisei reviver tudo isso. Então, ao mesmo tempo que foi muito duro, também foi um ato que eu senti como se fosse um exorcismo, assim. Uma catarse, né? Eu estava tirando esses demônios de dentro de mim, assim, e botando no livro, e agora quem lê que... Não, mentira. Eu estava tirando esses demônios dessa história e botando para fora tudo que eu precisava colocar. Eu acho que eu consegui, dentro dessa obra, fazer isso. Você fala de como enfrentar o ódio, né? Como enfrentar? Porque eu tenho a sensação, recentemente a gente tem visto algumas notícias, né? Cadeiras que voam e outras etc. que surgem. Meu pai sagrado. E eu tenho sempre a perspectiva de que quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, mensagem absurda, a gente acaba ajudando aquele conteúdo, dando tração àquele conteúdo para furar a bolha e chegar a outras pessoas que às vezes se identificam com aquilo que a gente está dizendo que é absurdo. Sim. Como é que a gente deve fazer? Porque eu tenho a sensação também, Felipe, que a gente não aprendeu muita coisa de 2018 para cá nesse sentido, de como enfrentar e como combater esses discursos que são odiosos mesmo. Aprendeu, mas a gente ainda tem muita coisa. Como se a gente tivesse elevado do nível 0, que era 2018, a gente chegou até o nível 12, só que são 8.000 níveis, né? Então, assim, a gente está realmente ainda engatinhando. Muito em função da gente não ter uma lei geral de internet. Então, o que fica se utilizando para lidar com o ódio na internet? Leis antigas. Com leis antigas, a gente fica o tempo inteiro questionando essas leis. Então, por exemplo, a decisão que tirou agora o X do ar foi fundamentada em uma lei analógica, que dizia que empresas, né, que operam no Brasil precisam de representante legal no Brasil. Essa lei é analógica, ela não é para veículos digitais. E aí o que acontece? A extrema-direita começa a dizer, essa lei não pode ser usada, isso é um absurdo. E aí você começa a falar o seguinte, esse argumento faz sentido para quem quer ser convencido. E aí o debate não anda, ele não caminha. Então, o enfrentamento ao ódio, ele se dá sistemicamente
através de ações que vão, primeiro, Lei Geral de Internet, porque a gente precisa atuar onde o sangue está escorrendo, tá? Onde tem pessoas morrendo, onde tem gente se matando, onde tem discurso de ódio contra minorias, etc. A gente precisa da Lei Geral de Internet. Depois, a gente tem que falar de educação. E aí não tem outro caminho, a gente tem que ir para as escolas, a gente tem que ir para as empresas, porque o que mais tem é adulto sem educação. Sim. Então tem que ir para as empresas, para o servidor público, para todo mundo, para a gente poder levar a educação digital. Um letramento digital. Isso. As pessoas saberem, por exemplo, diferenciar o que é uma resposta de Google no âmbito de eu devo questionar isso ou aceitar como verdade absoluta? E agora com a inteligência artificial, o que eu acredito? Sim. Porque você faz uma pergunta para o chat GPT e ele te responde uma coisa escabrosa. Sim. E você fica, tá errado isso aqui, mas muita gente não. Então, assim, tem um número só que eu vou dar para concluir esse pensamento que eu acho que vai deixar a gente um pouco a par. Em 2015, foi feita uma pesquisa, em 2015 tem 9 anos, não tem 30. Foi feita uma pesquisa que descobriu que mais da metade dos brasileiros achava que acessar a internet era abrir o Facebook. Facebook, exatamente. Caramba! Achavam que era aquilo ali. Esse é o cenário, que obviamente não é hoje, mas já foi há 9 anos, Que doideira, hein? da nossa falta de letramento digital. E aí se validavam, né? Não, eu vi no Facebook. Exato, eu vi no Face e Exatamente, virou no verdade. Facebook. Era como uma verdade absoluta, é verdade. Então é isso, sem educação a gente não sai do lugar. Falando de educação, você tem gestos que eu acho genial, eu quero falar aqui porque eu acho que são muito importantes e muito... Na Bienal de 2019, você comprou todo o estoque dos principais livros que falavam com temática LGBT. Você doou aquilo depois, você botou, tinha uma embalagem, uma coisa assim, né? Porque eles foram livros que eram meio que proibidos, foram proibidos pela autoridade da época. Agora nem falar o nome, porque eu não vou te dar bola, seu bobão. Merece ser esquecido mesmo. Merece ser esquecido. Mas isso foi uma atitude genial. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi das repercussões que você teve com isso. Esse foi um episódio que marcou um antes e depois na minha vida, A porque gente está até vendo o livro, olha lá. Tá vendo? Esse livro próprio, olha lá. antes Eu desse lembro disso. evento, eu ainda não era o grande alvo da extrema-direita digital no Brasil. Ainda era muito dissipado. Depois desse dia, foi como se todo o ódio que estava sendo gerado contra mim fosse multiplicado por 200. Foi uma coisa surreal. Simplesmente o prefeito da época do Rio, também não vou falar o nome, ele decidiu censurar livros da temática LGBT que ia mais para Numa poder... Bienal, gente. Numa Bienal, para fazer palanque. Ele só queria Ai. fazer palanque. Mostrar que ele era defensor da moral, dos bons costumes e de tudo isso que a gente já ouviu aí, né, ao longo desses últimos anos. E eu falei, olha, se ninguém resistir, isso vai virar hábito. Porque se ele for bem sucedido, outros prefeitos agora vão começar no efeito cascata. Vai começar todo mundo a banir livro, proibir livro, censurar livro. E aí eu falei, bom... Fahrenheit, naquele filme. Exatamente, Né? que foi inclusive o primeiro livro do Clube FN. Ó, foi que barato! Que Exato. barato, é um livro incrível, gente. Fahrenheit 451. 451. E aí eu falei, bom, se eu, numa posição de privilégio, tanto financeiro quanto todos os privilégios que eu carrego, não puder fazer alguma coisa, ninguém vai. E aí eu simplesmente cheguei e falei, não, eu vou colocar o que for preciso, mas os heróis daquela ação, de fato, foi quem estava lá. Dentro da Bienal, foram vários voluntários que pegaram os livros, ensacaram, colocaram adesivo, distribuíram de graça. E ali foi um ato de super resistência, porque as pessoas saíram com os livros balançando ao longo da Bienal, cantando, Que lindo, foi gritando. lindo. E quando chegaram os policiais, isso tudo está escrito no livro, porque os policiais chegaram para recolher, Sério? com sacos de lixo. Sim. Eles iam Olha que recolher os doideira, livros... Fahrenheit total. Eles iam cara. recolher os livros em bizarras. sacos de lixo. E quando eles chegaram, não tinha mais nenhum com a temática LGBTQIA+, já tinham sido todos distribuídos. E aí eles só caminham pelo centro olhando e vão embora. Então eu acho que foi um episódio... Cena de filme, né? De Isso é filme. cena total. De filme. E aí, a partir daí, eu virei o inimigo, assim, Silas Malafaia, toda essa turma, eu virei o inimigo mortal dessa galera. Foi uma coisa Agora, impressionante. uma outra atitude que você não pode ter tido inimigos que eu não posso acreditar, que eu achei deslumbrante, que eu fiquei emocionada, porque eu também sou amante de livro. Você ajudou, né, a reconstruir bibliotecas e editoras que foram alagadas na tragédia do Rio Grande do Sul. Você ajudou com uma doação incrível. Isso foi demais, Felipe, porque, assim, era um centro editorial, Sim, né? sim. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Onde as bibliotecas foram alagadas, não tinha mais livro. Aí o Felipe, aí eles fizeram um valor total que era para ajudar essas bibliotecas, mas não chegava lá perto, não chegava. O Felipe pegou e bancou todo o resto numa doação incrível, bancou praticamente tudo, né? Para que pudesse ter livros de novo nas bibliotecas e nesses centros editoriais. E isso foi demais. Isso daí não teve como ir contra.
E você prova como a literatura é muito importante na cultura de um país. Você, como escritor, você fez uma coisa deslumbrante. Aplausos, querido. Aplausos. Obrigado, gente. Essa foi deslumbrante. Agora, Cissa, sabe uma coisa que eu acho interessante falar? A gente está aqui falando de como o Felipe se destacou na internet, como ele virou um dos maiores youtubers do mundo, uma das pessoas mais influentes do mundo. Muitas conquistas, muita dor de cabeça, você também já falou. Mas eu queria Depressão. saber, o que toda essa notoriedade, o que tudo isso te tirou também, Felipe? Além do sossego, eu imagino. É isso mesmo, tirou paz. A paz é aquele estado de espírito onde não há medo, ele sumiu. Eu não lembro mais como é que era antes. Então eu passei a ter medo de sair de casa, passei a ter medo se alguém próximo é um radical, sabe? Parece que eu estou vivendo numa distopia. A realidade é essa. Assim. Ainda hoje, assim. Com certeza. Assim, diminuiu, porque com a vitória em 2022 a gente teve o poder parou de replicar isso, né? Sim. Mas ainda há entranhado na sociedade. Então, se eu vou num shopping, se eu vou num cinema, se eu vou num restaurante, eu tenho que ir para todos os lugares com corpos de seguranças para poder me defender caso alguém decida fazer alguma coisa, né? Então, é muito ruim, muito difícil viver dessa forma. E é também o tipo de coisa que gera ódio na gente. Porque o livro não é só sobre o ódio que a gente recebe. O livro é principalmente, a primeira metade, é sobre o ódio que a gente tem. Porque a gente replica esse ódio. Eu cresci no YouTube sendo um autor de ódio. Aqueles vídeos de óculos escuros, por mais que fossem engraçadinhos, eles tinham muito ódio. Isso estava errado. Então eu precisei tirar esse ódio de dentro de mim, na marra, com terapia, com conversas, com família, com amigos. E esse processo de tentar liberar o ódio, ele é constante. Então eu também trato isso no livro. Porque senão, cara, a gente surta, a gente pira. Sim. Senão eu ia estar na rua o tempo inteiro também querendo agredir os outros. Quando eu vejo alguém, às vezes eu vejo alguém torcer o nariz quando me vê na rua. A pessoa acha que eu não vi, mas eu vi. E aí uma pessoa que não tem o ódio dentro de si tratada já vai falar, o que foi? Claro. Entendeu? E eu não posso ir para esse caminho. Então é um trabalho constante e diário. Mas você acha que você... Porque ao mesmo tempo que você... Eu entendo, eu ia te fazer essa pergunta, assim. Ontem eu estava pensando, estudando você, lendo sobre você, eu falei assim, esse bichinho deve ter medo o tempo todo, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que daqui a alguns anos, Felipe, eu falando de uma pessoa mais velha, que podia ser sua mãe, assim, eu acho que esse medo vai se transformar numa grande paz, porque... Você fez o que é coerente com a sua noção de justo, de certo, entendeu? Você só faz o que você é coerente. Você é uma pessoa extremamente coerente. E você não tem a menor vergonha de dizer quando você erra. Recentemente até eu li uma coisa, você dizendo que você, numa entrevista, que você cometeu vários erros, como você falou aqui agora. E que apesar do arrependimento, você aprendeu muito com os erros. Que é isso que é o grande lance. Total. Sabe? Esse é o grande lance. Porque cometer erro, todo mundo que está aqui, todo mundo que está escutando nesse programa, que está nos vendo, comete, gente. Todo mundo comete. Agora, foi um desafio para você reconhecer esses erros? É sempre, né? Todos os dias. Porque sempre que a gente comete um erro, a gente tem que pensar, putz, eu vou pedir desculpa por isso ou vou deixar para lá? Que é o que a maioria das pessoas faz normalmente, mas né? acho que tem que pedir desculpa Exato. mesmo, claro. E eu tenho muito claro na minha mente coisas que eu aprendi de berço, coisa ensinada por mamãe e papai, que fez o mal a alguém, repare no dobro da medida. Exatamente. Então, boa educação. É quando você faz o mal a alguém em qualquer âmbito e com o lance dos cassinos e tal, eu sei que eu fiz mal a muita gente, então eu preciso reparar no dobro da medida. Isso aí, então é isso garoto. que eu tento levar como norte. Você falou de mamãe Por isso, e papai. por isso que eu digo, desculpa, só por Imagina. isso que eu digo que eu acho que você vai ter essa paz daqui a pouquinho, entendeu? Porque olha só, Volta, essa né? fala, volta, é que você ainda é muito novinho, acredita na titia. Você falou de mamãe e papai, eu queria saber deles, assim, porque quando a gente se coloca politicamente, em 2022 eu também fiz isso, em alguma medida na internet, enfim. E minha mãe ficou com muito medo por conta do clima, né? Do clima que a gente via naquela época. Depois eu fui apresentar a posse do presidente Lula, ela chegou a me dizer assim, não fica perto do presidente no palco porque eu tenho medo de ter algum louco armado fazendo alguma coisa. mas é mesmo. E era um clima que nos bastidores a gente viveu mesmo, um medo, uma tensão com aquilo tudo. Seus pais, como é que acompanharam tudo isso? Como é que sentiram? Como é que eles estão diante de Nossa tudo isso que você acabou Senhora. de descrever pra gente? Olha, eu tenho os melhores pais que qualquer ser humano pode ter. O meu pai é um pouco mais análogo, ele não fica muito no ambiente digital, então é até mais fácil lidar, porque ele não fica lidando e vendo aquilo, né, aquele ódio todo. Minha mãe, obviamente, acaba sendo um alvo maior, até pela presença na minha vida mais forte também. Meu pai hoje mora em outra cidade, então tem um distanciamento, apesar de amá-lo, pai, te amo. Mas a minha mãe acabou sendo um alvo muito forte dessa extrema-direita. Inclusive,
Um dos episódios narrados no livro é quando a gente recebe uma ameaça de morte direcionada a ela. Né? Um cara que se denomina um grupo, ele falava por um grupo de pessoas que se denominavam meio que nós somos os protetores da masculinidade e da vida do homem no Brasil e a gente vai fazer o que for preciso para resguardar isso. Só para avisar que se você continuar com esses papos e aí acreditou no lance da pedofilia, que era se continuar com essa pegada aí, a gente vai atrás da sua mãe e botou lá os endereços, telefones, tudo que tinha da minha mãe. Nossa Senhora. A gente encaminhou, essa história está no livro também e acho que é algo que vale ser dito, a gente encaminhou essa ameaça de morte contra minha mãe para a Polícia Civil. Caiu na mão do mesmo delegado, que depois veio a me indiciar por corrupção de menores. Não acredito, Felipe. E por crime contra a segurança nacional, e ele se recusou a investigar. Ele diz que nunca fez perseguição, de forma alguma, jamais. Ele, inclusive, deu uma entrevista agora, que ele respondeu, não houve perseguição nenhuma. Ele se recusou a investigar. E aí a minha mãe foi tirada do Brasil, obviamente, a gente mandou ela para fora. E durante meses eu fiquei sem ver a minha mãe por causa disso, e talvez tenha sido a parte mais difícil de todo esse período. Então, é até onde essa extrema-direita vai. E é importante entender por que eles fazem isso. Ninguém é mal de natureza por motivo nenhum. Isso acontece porque eles acreditam piamente que eles estão lutando pelo que é certo. Esse Brasil ideal, que na verdade nunca deu certo em lugar nenhum do planeta, mas na visão deles vai dar, esse Talibã cristão que eles querem impor no Brasil, que é literalmente isso. É uma teocracia baseada numa cristandade que não segue Cristo. Porque não segue o que Cristo ensinou pra gente. Segue o que eles acham que Cristo ensinou pra gente. Sim. E quer impor isso a todos nós. Essas pessoas, por acreditarem tão ferrenhamente nisso, elas estão dispostas a qualquer coisa. Então tem gente que é capaz de matar, tem gente que é capaz de ameaçar, tem gente que é capaz de fazer mal até uma criança, se for preciso, para poder atingir esse objetivo. Porque eles acham que estão do lado do bem. E é isso que a gente precisa, levar conscientização para eles entenderem. Vocês não estão do lado do bem. Exatamente. Agora, vem cá. Vamos daqui pra cá. E o Botafogo? Torcedor fanático. Eu não sei se ele é mais fanático de videogame ou pelo Botafogo. Já fez loucuras pelo Botafogo. Magnífica, tá ligado, não? A saída, amor, vai pra trocar de assunto. Tirou brava de 1000 graus. A bagulho pesado, assunto louco. Ei, meu velho, esse bicho aí foi bagulho doido, mas ele fortaleceu demais, tá ligado? Não, pra ajudar a tirar Bolsonaro e a combater o bolsonarismo, meu velho. Eternamente grato, viu, Felipe Neto? Eu nunca fui muito com a cara dele, não, tá ligado? Eu acho que a primeira vez que eu vi Felipe Neto, acho que foi em 2013. Foi que meu irmão chegou me mostrando um vídeo, 2013, 2014, por aí. Meu irmão me mostrou um vídeo aí, pá, porque ele veio falar pra mim de um filme Crepúsculo, tá ligado? Aí eu disse que não tinha conseguido assistir não o filme, que eu achei os vampiros muito, sei lá, meu velho. Enfim, eu não curti o filme não, meu velho. Pra mim aqueles caras ali não é vampiro não. Os vampiro é monstro, tá ligado? Os caras todo brilhoso, que papo troncho. Aí, do jeito que eu tava falando, meu irmão achou engraçado, tá ligado? Aí pegou e me mostrou um vídeo desse bicho aí. Acho que era um negócio que não faz sentido, alguma coisa assim do tipo e pá. Aí falando do bagulho de Crepúsculo. Mas eu não viajei muito na pegada desse bicho não, tá ligado? Mas enfim, é isso. Graças a Deus ele veio pro lado de nós, né não, velho? Estávamos precisando muito. Enfim, vou encerrando já os vídeos por aqui. Deixa like, comentário e se inscreve no canal pra ajudar nós em bagulho de engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Na dúvida, deixa aquele sem anistia pra golpista. Que aí os bolsonaristas vêm, as pernas já tremem logo, tá ligado? Tá chegando, a Operação Lava Gado vai prender Bolsonaro já. Deixa passar a eleição, velho. É fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!